fazer bem. Quinta-feira, 9 de novembro de 2023. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vejamos com atenção a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, narrada pelo evangelista São João, capítulo 2, versículos 13 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombos e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras iluminem nossos caminhos, iluminem nossas vidas e perdoem os nossos pecados. Porque aqui a palavra do Senhor nos mostra que Jesus chega no templo, uma casa de oração, onde o povo deve se reunir, porque a igreja é o povo. A igreja é que é o povo estando reunido no templo. O templo é um local onde se constrói uma aula, uma casa, um salão, algo parecido, para que se torne o templo. Então o templo ele deve ser santificado, abençoado, porque ali é o lugar onde o povo que é a igreja se reúne para fazer as suas orações, louvarem o Senhor e muito mais. Mas ali naquela circunstância que aconteceu, estava acontecendo o contrário, porque o povo estavam fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. Vendiam, trocavam, cambiavam dinheiro, vendiam bois, pombas e tudo mais. Jesus ficou enfurecido com aquela situação, fez um chicote de corda e bagunçou, expulsou todo mundo dali. E aí quando o pessoal pergunta aos judeus, perguntaram a ele que sinal ele daria para agir daquela forma, ele disse que ele pode destruir aquele templo e em 3 dias levantar. Aí os judeus disseram que 46 anos foram o tempo que levaram para construir aquele templo, e ele estava dizendo que em 3 dias faria o templo, mas Jesus estava falando do templo que é o seu próprio corpo, e já está falando de sua morte, que ele seria morto, sepultado, que no 3º dia ele ressuscitaria, ou seja, o corpo de Jesus é o templo. Então nós podemos deduzir desta seguinte forma, que Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo. Então, os discípulos acreditaram quando Jesus falou após a sua ressurreição. Eles lembraram dessa passagem que Jesus disse que em 3 dias ele construiria o templo, que é o próprio corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, amados irmãos, a Santa Igreja, o templo,
nós devemos nos reunir com amor, carinho, dedicação e respeito, porque ali é um lugar de oração, é um lugar onde nós elevamos os nossos pensamentos, reunidos com os irmãos, uma casa de oração, para nós conversar com Deus, fazer nossos pedidos, confessar nossos pecados e tudo mais, participar das missas, das congregações e tudo que houver a respeito da palavra de Deus. Ali é o lugar designado, o lugar certo, que é o templo, ou seja, a igreja. Mas a igreja é o povo. Amados irmãos, uma excelente e maravilhosa quinta-feira iluminada e abençoada por nosso Senhor Jesus Cristo para todos, e a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro ar,